Olá, boa tarde. Quarta-feira, 12 de junho de 2019, a Prefeitura de São Paulo realizou audiência pública para discutir o futuro do elevado João Goulart, o Minhocão. Na reunião, estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e também da SP Urbanismo. O projeto quer transformar os 900 metros do Minhocão num grande parque linear. A Prefeitura reconhece que a proposta é polêmica e pretende discutir por 6 meses com a população e o custo seria de 38 milhões de reais. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Deputados da Alesp aprovam a concessão do zoológico Zoo Safari e do Jardim Botânico à iniciativa privada. Superintendente da FURP fala à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades na farmácia para o remédio popular. Em outra CPI, os deputados querem ouvir prefeitos e promotores sobre as reais condições da barragem Salto Grande Americana, interior de São Paulo. Varejistas reivindicam câmeras de conciliação junto a órgãos de defesa do consumidor. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a concessão do zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico. O projeto de lei aprovado pelos deputados permite a exploração comercial das atividades de educação ambiental, recreação, lazer, cultura e ecoturismo do zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico. Como contrapartida, a empresa vencedora da licitação, que terá prazo máximo de vigência de 35 anos, deverá investir na conservação, manutenção e modernização dos equipamentos, prédios, áreas de exposição de flora e demais áreas do parque. O projeto de lei 183 de 2019, de autoria do governador João Dória, teve o voto contrário do PT, do PSOL, do PCdoB, do PTB e do deputado Bruno Ganem, do Podemos. Os deputados da oposição propuseram emendas com mudanças no texto e a base do governo aceitou alterar alguns pontos para atender às reivindicações de pesquisadores. O projeto agora segue para a sanção do governador. Na reunião da Comissão de Educação e Cultura, os parlamentares membros da comissão debateram pauta com 20 itens. Confira agora na reportagem da Silvia Garcia. Os que tinham tramitação conclusiva, em sua maioria denominações de escolas estaduais, foram aprovados. Mas um deles, a moção que aplaude o prêmio de primeiro lugar na Feira Brasileira de Engenharia e Ciência, a FEBRACE, deu o que falar. A moção homenageava a professora Joana Dark Félix de Souza, química que ganhou visibilidade na imprensa por contar uma história de superação. A menina pobre, filha de empregada doméstica com um operário, que entrou na faculdade aos 14 anos e concluiu um pós-doutorado em Harvard. Recentemente, a professora admitiu que nunca frequentou uma das principais universidades americanas. O item da moção, né, busca dar aplausos, né, a uma aluna e uma professora. Essa professora é a Joana Dark Félix, de Franca, e que, enfim, esteve no cenário debate nacional nos últimos tempos por ter falsificado um diploma de Harvard, né? Então, nós aqui na Assembleia não podemos aplaudir alguém que atua de maneira não integral. Então, esse é mais ou menos o clima aqui na comissão. Então, nós fizemos o pedido de vista desse item, nessa moção, de origem da delegada Graciela, e vamos falar com ela para que remova essa professora da moção e só deixe a aluna, né? Aí sim podemos sim valorizar, é importantíssimo que nós demos o valor para os alunos que se dedicam e que buscam, enfim, realizar um bom desempenho. A comissão também rejeitou vários itens da pauta, inclusive a vinda do secretário estadual de Educação. Mesmo assim, ele vai comparecer na Comissão de Educação e Cultura ainda este mês. A reunião de hoje deixou claro o seguinte, que não tem nada demais um secretário vir. Qual é o problema? Eu estou vendo o Tribunal de Contas do Estado, o secretário da Fazenda, né? O Meirelles esteve aqui. Enfim, qual é o tabu do secretário de Educação vir para essa comissão? Só que eu tinha conversado já com o secretário, me articulei e ele ficou de fazer uma conversa com o líder da casa. Pode ver que o líder não passou por aqui hoje, né? O líder do PSDB. Falei, liga para ele, disse que não tem maldade nenhuma, que nós estamos já conversando
e não só como presidente da Comissão de Educação, mas também como presidenta da PUESP. Eu tenho uma relação muito boa com o secretário, né? Assim, posso ter divergências e tenho, mas nada que não impeça, aliás, uma boa conversa. CPI que investiga irregularidades na farmácia para o remédio popular recebeu o atual superintendente da FURP. A reportagem é da Priscila Silvério. A reunião começou com a votação de 4 requerimentos da deputada Beth Saão do PT, inicialmente convocações e modificados para convites dos últimos 4 secretários de Estado da Saúde. Se eles não comparecerem no dia marcado, vão ser convocados. A nossa intenção aqui não é fechar a FURP, muito pelo contrário, nós queremos valorizá-la. E queremos que o Estado não jogue o dinheiro pelo ralo, como está tendo nessa errônea PPP que foi feita e que precisa ser urgentemente revista. Na sequência, os deputados receberam o atual superintendente da FURP, Afonso Celso de Barros Santos, que assumiu o cargo no início do ano. A Fundação para o Remédio Popular atende a municípios de todo o estado de São Paulo e é responsável pela produção de 50% dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa Dose Certa. Ele apresentou os dados das 2 fábricas, a de Guarulhos e de Américo Brasiliense. Essa segunda tem contrato de PPP, parceria público-privada, com as empresas EMS e CPM. Ele falou que o contrato atual com a fábrica de Américo Brasiliense precisa ser revisto com urgência. A FURP tem prejuízo anual de 56 milhões de reais, que são absorvidos pelo governo do estado. A Secretaria da Saúde encomenda medicamentos, a CPM, que é a concessionária, produz esses medicamentos lá em Américo Brasiliense, não é? Ela entrega os 90 bilhões de reais em medicamentos. Tem a contrapartida, ou seja, os medicamentos são entregues efetivamente. Ocorre que com o avanço da tecnologia, tendo mais concorrentes, laboratórios concorrendo no Brasil, etc., os preços caíram de 90 para 34 milhões. Então, essa diferença, o governo acaba pagando mais por conta de um contrato que foi feito pelo prazo de 15 anos. Afonso também falou sobre as contas da FURP que foram recusadas pelo TCM, o Tribunal de Contas do município, um dos motivos de investigação da CPI. Por conta de prejuízos que a FURP teve naquele ano, 2012, né? E por conta da produção ser um pouco menor do que estava previsto. Também alguns relatórios precisavam ser entregues, então está tudo sendo encaminhado. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, presidente da CPI, questionou o superintendente da FURP sobre o prejuízo aos cofres públicos. A conta lá não fecha, é isso que a gente precisa avaliar, né? A informação é que tem 140 milhões de prejuízo acumulado durante os 5 anos, os últimos 5 anos. Existe uma dívida de cerca de 100 milhões que precisa ser quitada, né? Então, nós precisamos avaliar, e a nova diretoria, o novo governo, o que pretende fazer da FURP. Os deputados da CPI, que investiga as reais condições da barragem Salto Grande Americana, interior de São Paulo, querem ouvir prefeitos e promotores da região. Os parlamentares vão solicitar a cópia do inquérito do Ministério Público, que também apura o caso. Na primeira reunião após a eleição de presidente, vice e relator da CPI, que investiga os riscos de rompimento na barragem Salto Grande, em Americana, os deputados se reuniram para votar 7 requerimentos. Um deles é do presidente da CPI, o deputado Roberto Moraes, do PPS. O parlamentar quer ouvir autoridades da região, entre prefeitos e promotores de justiça. São prefeitos da região, são 2 promotores, uma promotora e um promotor, e demais itens foram aprovados, convidando as pessoas para que venham, né, a essa CPI, em função da matéria da TV Bandeirantes, colocando em risco essa barragem de Salto Grande, se acontecer lá, dela se romper, trazendo prejuízo a Piracicaba, a Limeira e as cidades daquela região. A barragem em Salto Grande foi construída em 1949 e, segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, apresenta alto risco de rompimento. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público entrou no caso para apurar a real situação da barragem. A promotoria vai avaliar a responsabilidade da empresa que gerencia a área.
em eventuais irregularidades. O vice-presidente da CPI, o deputado Disseu Dalben, do PL, quer ter acesso à cópia integral do inquérito civil instaurado pelo MP. O requerimento foi aprovado na reunião. O inquérito civil do GAEMA, do Ministério Público, terá dados que nos ajudará a elucidar já uma boa parte adiantando do trabalho que teremos de fazer. Até para uma visita em loco é importante que nós tenhamos todas essas informações. Também estou aqui convidando a CETESB para ver qual que é o acompanhamento que ela tem prestado atenção nesse caso tão importante ali em Americana. Dos 7 requerimentos da pauta, só um teve pedido de vistas. É um requerimento da deputada Beth Saão, do PT, sobre a vinda de representantes do movimento dos atingidos por barragens para falar sobre a preocupação da entidade em relação à segurança das represas de São Paulo. O pedido de vistas foi do relator da CPI, o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Apresentei a todos os deputados um plano de trabalho para que a comissão tenha aí o começo, meio e fim, para que nós possamos aí organizar todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e conseguir, num relatório conclusivo, apontar aí as problemáticas e garantir a segurança de toda a população. O relator da CPI ainda propôs uma visita à barragem em Americana. E o presidente deputado Roberto Moraes destacou que é fundamental o conhecimento de perto da represa para o sucesso dos trabalhos da comissão. Já estive no local logo no mês de fevereiro, juntamente com prefeitos da minha região, lá de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Limeira e outras cidades. Mas nós vamos voltar com os deputados, que a maioria aqui não conhece, são deputados que são da região, não tem obrigação de conhecer, mas o deputado Zimbaldi colocou muito bem, nós vamos marcar uma ida para ver a atual situação da barragem. Varejistas reivindicam câmaras de conciliação junto a órgãos de defesa do consumidor. O pedido faz parte de uma lista de propostas debatida aqui na Assembleia. O setor tenta articular uma frente parlamentar do comércio. O encontro faz parte de um conjunto de iniciativas promovido pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O objetivo é elaborar medidas que contribuam com o setor varejista e aproximar a discussão do poder público. A gente escolheu fazer essa atividade aqui na LESP como um simbolismo dessa integração entre público e privado numa relação construtiva para a solução de problemas e para a melhoria do ambiente de negócio do varejo. Na ocasião, foram apresentadas 22 propostas que visam o desenvolvimento do varejo no estado de São Paulo, entre elas a formação de uma frente parlamentar no Legislativo Paulista. Nós temos 3 básicas, que são a criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Varejo, que é uma força que nós teríamos para poder alavancar as mudanças necessárias para o nosso segmento. Nós temos também a criação de comissões de conciliação, de câmaras de conciliação, especialmente no IPEM, no PROCON. E depois nós temos também a questão das obrigações acessórias, que são às vezes mais perigosas e piores do que as obrigações principais, que é o recolhimento do imposto, em que a grande burocracia, a forma complicada com que são feitas, elas às vezes prejudicam mais as pequenas empresas. O deputado Thiago Auric, do PR, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, esteve presente no evento e garantiu o apoio ao setor. Eu acho muito importante essa proximidade da CDL com o poder público. Eles, aqui nesse evento, eles estão apresentando algumas demandas e eu quero estar à frente aí, junto, obviamente, com os outros deputados, para a gente defender as causas deles junto ao governo do estado. Representante do Tribunal de Contas de São Paulo fala aos parlamentares da CPI da gestão das universidades públicas. Voltamos já já. Parlamentares da CPI da gestão das universidades públicas ouviram hoje o representante do Tribunal de Contas de São Paulo. A repórter Caterina Schutte tem agora as informações. 3 requerimentos de autoria do deputado Daniel José do Novo foram aprovados, solicitando informações contábeis com as despesas dos últimos 8 anos, com ensino e pesquisa das 3 maiores universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp.
2 requerimentos da deputada professora Bebel do PT receberam pedidos de vista, entre eles a que solicita que as reitorias das 3 universidades informem se o governo do estado de São Paulo está cumprindo o que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar 1010 de 2017, responsável pela criação da São Paulo Previdência. Minha esperança é apelar para o bom senso, né, e pedir para que eles aprovem esse requerimento, porque esse requerimento é que vai dar o verdadeiro andamento, porque não dá para acusar antes de você ter os dados, né? E o que eu percebo aqui na comissão é que de antemão já fala há irregularidades, há desvio. E quem também esteve no encontro foi o senhor Sérgio Siqueira Rossi, que é secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e prestou esclarecimentos a respeito das irregularidades constatadas nas 3 universidades públicas de São Paulo nos últimos 8 anos. Segundo o secretário, as universidades não estão seguindo as recomendações orçamentárias propostas pelo Estado e, como resultado, enfrentam dificuldades financeiras. Evidentemente, com o crescimento desses gastos de pessoal, isso acaba encurtando verbas, causando os déficits orçamentários e faltando recurso para as finalidades principais da universidade, principalmente no que diz respeito à pesquisa. O presidente desta CPI é o deputado Wellington Moura, do PRB, que elogiou os esclarecimentos prestados pelo representante do Tribunal de Contas. Foi uma aula que o Dr. Sérgio Rossi trouxe a essa CPI e de suma importância os esclarecimentos que foram ali respondidos por ele. Acho que o Tribunal de Contas está aqui fazendo o seu papel, que é nos auxiliar nesse momento para que a gente possa realmente ter aí fatos que comprovem a má gestão ou a má utilização da verba pública através do ICMS nas universidades. O parlamentar falou também da importância do requerimento aprovado, que solicita que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo designe um promotor de justiça para acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já ampliamos aí mais 60 dias, então essa CPI é de 180 dias e, pelo que eu estou vendo, vai ter muito trabalho para os deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor estabeleceu regras e prazos para a troca de produtos como eletrodomésticos comprados com defeito. Um dos projetos aprovados é de autoria do presidente da comissão, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do PRB. O projeto busca estabelecer regras e prazos para a troca de produtos considerados essenciais pelo consumidor, como, por exemplo, a compra de eletrodomésticos que venham com defeito de fábrica. Um telefone celular pode ser considerado um serviço, um produto essencial para determinado consumidor. Se aquele consumidor que tem o celular como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, ele é um produto essencial para ele. Por exemplo, um fogão, uma geladeira, é considerado um produto essencial. Muitas vezes o consumidor ele acaba comprando esse produto na loja, chega na sua residência, ele desembala o produto, quando ele vai utilizar, esse produto está queimado, teve algum problema. Aí ele procura a loja. O que a loja fala? Ela vai em cima daquilo que diz o artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dizendo que ele tem que procurar uma assistência técnica e ele tem que dar aquele prazo que está estabelecido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 30 dias para ser sanado um vício. O deputado Tiago Auríquio, do PL, apresentou requerimento para que a comissão interrogue o presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Segundo o parlamentar, há inúmeras reclamações de consumidores que relatam quedas no fornecimento de energia na região do ABC. Vários relatos da população nesse sentido, faltando energia em casa, no trabalho. A própria Prefeitura de São Caetano disse que teve que interromper serviços essenciais como hospital, o Atende Fácil da cidade, que seria, no caso, o modelo de poupa-tempo que a gente tem lá. Enfim, a gente está com essa dificuldade e externando aqui esse problema na região do Grande ABC. A gente viu por os outros deputados, por onde a região que eles representam, que também estão tendo a mesma dificuldade, e acho que a gente vai estender não só a região do Grande ABC, mas para todo o estado de São Paulo. Dos 6 itens da pauta, apenas um não foi aprovado na reunião. É o requerimento do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que quer ouvir o presidente da Sabesp sobre a qualidade da água que está chegando às torneiras dos moradores da Grande São Paulo.
O pedido de vistas foi da deputada Damares Moura, do PHS. Essa é a segunda vez que o requerimento vai para votação e não passa. Eu vou encaminhar uma cópia do nosso requerimento para cada deputado que faz parte desta comissão, mas também já vou encaminhar para que possamos levar lá na questão eu faço parte sou membro da Comissão de Infraestrutura, para que nós possamos tratar desse assunto lá na outra comissão, haja vista que aqui está tendo uma obstrução grande. Deputados da Comissão de Saúde aprovam uma subcomissão que vai acompanhar a atuação das organizações sociais de saúde no estado de São Paulo. Voltamos em instantes. O Brasil registrou queda no índice de mortes violentas. Houve uma diminuição de 23% nas mortes violentas nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A pesquisa leva em conta os dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Em abril, houve 3.636 assassinatos no país, contra 4.541 no mesmo mês do ano passado. O levantamento é feito em parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o site de notícias do G1. Uma subcomissão de saúde vai acompanhar a atuação das organizações sociais de saúde do estado de São Paulo. A criação dessa subcomissão foi aprovada durante uma reunião dos parlamentares da Comissão de Saúde aqui na Assembleia. Com número suficiente de parlamentares e pauta enxuta, a reunião aconteceu no plenário José Bonifácio. Um projeto de lei teve pedido de vista e outro, que autoriza a prescrição experimental da ozonioterapia no estado, foi rejeitado pelos deputados. Entre os requerimentos, 2 tiveram destaque na pauta. Um deles convida a coordenadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do estado, o CROSS, para falar sobre o funcionamento dos serviços. Quem propôs foi o deputado Caio França, do PSB. Quando tem regra, as coisas ficam mais claras. E a doutora Sônia já esteve comigo na região da Baixada Santista, foi super esclarecedora e acho que pode esclarecer os demais colegas e até a mim mesmo, que ficaram algumas dúvidas, podem ser aprimoradas aqui com ela. Ela tem uma questão de funcionalidade aí do seu serviço, ela tirou licença prêmio, volta só em agosto, então já deixamos marcado para 6 de agosto a vinda dela aqui. Acho que será importante para que a regulação de vagas fique mais transparente. Se for o caso, pensar em alguma legislação própria para isso. Outro requerimento, desta vez de autoria do deputado José Américo, do PT, pede a criação de uma subcomissão de saúde para acompanhar a atuação das OS, Organizações Sociais de Saúde no estado. O pedido também foi aprovado. Hoje nós temos várias OS que têm contrato de gestão com o estado para tocar equipamentos públicos, né? Hospitais, pós-saúde, UPAs, etc. Nós tivemos uma CPI aqui no ano passado que constatou uma falta de controle sobre os gastos dessas OS, sobre os serviços dessas OS muito grande. Elas hoje consomem alguns bilhões de reais por ano e, no entanto, não acarretaram nenhuma melhoria na saúde. As 2 iniciativas tiveram destaque no balanço feito pela presidente da Comissão de Saúde, deputada Analice Fernandes, do PSDB. Foi realmente uma vitória para essa comissão trazer esse debate para ser feito aqui na casa. Essa subcomissão que vai se debruçar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas OS em todo o estado de São Paulo. Eu acho que é uma pauta também muito importante, porque ela vai fiscalizar em campo a atividade dessas OS e trazer para a comissão os resultados encontrados. A CPI de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e da Cidadania da Assembleia Legislativa aprovou uma subcomissão que vai avaliar os efeitos da lei sancionada pelo governo federal que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. Projetos de lei, moções e requerimentos foram temas de discussões entre os parlamentares.
16 itens foram apreciados pela comissão por quase 1 hora. A comissão vai adquirindo uma musculatura e vai amadurecendo também nos seus debates, a despeito de ter pessoas que pensam de forma diferentes, mas eu acho que é nesse debate que a gente vai construindo, vai avançando, vai ter coisas que a gente vai perder, vai ter coisas que a gente vai ganhar, mas precisa saber a medida, o tom exato para poder ver se a gente não perde de vista aquilo que é mais importante para nós, que é a defesa dos direitos da pessoa humana. O requerimento da presidente da comissão, deputada Beth Saum, do PT, solicitando a criação da subcomissão de luta antimanicomial, foi marcada por um amplo debate. Estamos nós já na discussão, hein? Agora não gostaria de fazer uma colocação. Deputada Érica, já não dá. Já está a discussão. Aprovada a subcomissão, a intenção agora será avaliar e discutir, entre outros assuntos, os efeitos da lei sancionada pelo governo federal que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. Extremamente crítico que o povo brasileiro recebe do governo federal esse respaldo de ter a internação compulsória, a criação de uma subcomissão para discutir sobre a luta antimanicomial, ela vai na contramão de tudo isso. Nós precisamos conceder às pessoas a oportunidade de conseguir se resgatar quando elas mesmas não têm condições de fazer isso, não têm condições mentais, não têm condições psicológicas, não têm consciência, não têm força para conseguir, né? Então eu votei contrário à criação dessa subcomissão por entender que no texto diz uma exaltação clara a esse movimento que não me representa. Não adianta você pegar um dependente químico e pegá-lo pelo pescoço e levar para ser internado. Você sabe que pode deixar ele lá 1 ano, 2, 3, ele vai sair pior do que ele entrou, né? Porque já foi provado pela ciência que a institucionalização dos usuários químicos de dependência química não funciona. Aprovado por unanimidade entre os parlamentares está o projeto de lei número 663 de 2018, de autoria do deputado Campos Machado do PTB, que prevê a obrigatoriedade aos proprietários de bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus estabelecimentos o mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes. Deputada doutora Damares Moura, do PHS, foi a relatora do projeto. Os indivíduos, não é, que são portadores de alguma necessidade especial, naturalmente devem ser objeto, não é, de medidas que promovam a sua acessibilidade, seja onde for, porque isto, em última ou em primeira análise, é garantir dignidade humana, que é obrigação do Estado brasileiro. Eu sempre me baseio em projetos de leis desta natureza, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que estabelece os pilares, as bases do Estado brasileiro. E a dignidade é dever do Estado, é obrigação de todos. E nós, como legisladores, precisamos estar todos imbuídos do espírito da promoção da dignidade humana. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar também pela internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br, no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.